causa desse vídeo aqui, onde eu acidentalmente mencionei a existência dos códigos nos conteúdos que nós consumimos todos os dias, muitas pessoas vieram me questionar se eu não poderia fazer um vídeo sobre os códigos de Grabovoi e explicar melhor o que é essa história toda de códigos e como que tudo isso funciona. Então esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou explicar a história dos códigos, vou passar a sequência de códigos genérica mais uma vez. Eu já expliquei nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, mas vou explicar mais uma vez, porque aí fica tudo num vídeo só, e depois eu vou trazer para vocês a explicação do físico e matemático Grigori Grabovoi, os códigos que ele passou e vou explicar tudo com muitos detalhes. Então vamos lá. Você precisa saber que existem sequências numéricas, símbolos e até imagens por trás das imagens que são mostradas para nós todos os dias. Algumas pessoas chamam isso de magnetismo pessoal, ou seja, aquela pessoa por quem você sente muita atração, por quem você consome muito conteúdo e você não sabe explicar o motivo pelo qual você está consumindo aquele conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui genérico, nunca aconteceu, tá, gente? Pega aí um influenciador XYZ, totalmente genérico, nunca aconteceu, que tem milhões de seguidores. As pessoas não entendem o que aquele influenciador faz, tipo assim, não é nada de concreto, tá? A pessoa não se coloca como, por exemplo, muitos influenciadores se colocam. Eu me coloco como desvendadora de mistérios, então eu vou lá e trago os mistérios. Tem gente que se coloca, oi, eu sou psicóloga e eu trato aqui sobre distúrbios de ansiedade. Oi, eu sou médica e trato sobre emagrecimento. Oi, eu sou personal trainer e trato sobre vida fit. Não, a pessoa não se coloca. Ela simplesmente tem um conteúdo aleatório ali. Muitas pessoas seguem todos os dias, as pessoas não sabem porque elas estão seguindo, mas elas não conseguem parar de assistir. Isso não acontece apenas dentro do mercado dos influencers. Existem determinadas plataformas, principalmente de streaming, porque códigos são visuais, eles precisam ser passados através da visão, da audição também, tá? Mas isso eu explico posteriormente. Essas plataformas, elas têm um magnetismo com a gente. Então, por exemplo, vou citar aqui uma, Netflix. Por que a Netflix tem esse magnetismo todo que ela tem? Por que de repente uma série ou um filme que não é tão legal assim, que foi produzido por eles, a gente tá lá o tempo todo assistindo, consumindo, e por algum período de tempo depois que essa série termina, a gente sente uma conexão bizarra com aquela história, com aquela informação, com aquilo, e a gente não consegue se desvincular, se desligar daquilo. É exatamente por isso, tá, gente? No caso da Netflix, existe código visual e existe código sonoro. Tanto que o evento da Netflix é Tudum, que é o barulhinho que faz quando o logo aparece. E o logo aparece e ele se divide em diversas faixas de cor. Por aí você já pega o que eu tô querendo dizer. Além disso, existem outras coisas, outras empresas que possuem códigos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que aconteceu comigo de uma quebra de código muito grande que eu tinha. Quem me acompanha há muito tempo, há mais de 8 anos, sabe que eu comecei o canal falando de dicas de parques da Disney, certo? Só que eu não era assim viciada apenas nos parques da Disney. Eu era viciada na Disney como um todo. Gente, era bizarro. Eu entrava no parque, eu entrava numa loja, eu não precisava de absolutamente nada, eu tava sempre consumindo, sempre comprando. Era um negócio que eu não sabia explicar o motivo pelo qual eu tava me comportando daquela forma. Depois que eu fui apresentada ao código de quebra, o negócio literalmente parou. Eu tenho algumas coisas da Disney ainda aqui que eu fiquei com dó de dar embora porque eu gastei muito dinheiro. Sabe aquela conta da contabilidade do irrecuperável? Pois é, vai chegar uma hora que eu vou acabar jogando no irrecuperável e eu vou acabar me livrando. Só que, gente, era demais, tá? Era um ponto assim que tudo tinha que ser da Disney. A meia, o pijama, a calcinha, o sutiã, enfim, parecia uma doida, né? Vamos falar aqui a verdade. Por muito tempo eu dividi isso com outras pessoas, então eu espalhei o código, tá? Eu espalhei a palavra, então queria pedir desculpa, sinto muito pelo que eu fiz no passado. Foi todo um trabalho que eu fiz de quebras de blocos de código através desses códigos. Então, gente, existem centenas de milhares de exemplos que eu podia sentar aqui e passar para vocês
desses códigos, né? E de como eles realmente funcionam na nossa vida. Algumas pessoas chamam de códigos, como eu, outras pessoas chamam de manipulação, outras pessoas chamam de hipnose coletiva. Enfim, existem vários nomes e todos se referem à exata mesma coisa. Então, o que acontece com a pessoa que tá com um determinado código ativo? Às vezes você tá com mais de um, tá? Eu dei o exemplo da Disney, mas às vezes eu tava com o da Disney, com o da Netflix, com o de uma determinada música, com muita coisa, né, ali. Todas elas interagindo com o meu sistema nervoso central. Então, eu tô dando exemplos, tá? Pra vocês. Eu dei exemplo de influencer, eu dei exemplo de algumas empresas, tem o código da Apple também, que é pesadíssimo, tem o código do YouTube, enfim. Só que o que eu quero que vocês analisem? Eu quero que vocês analisem até que ponto essa manipulação tá te fazendo bem ou tá te fazendo mal. No meu caso, com a Disney, tava me fazendo mal. Toda vez que eu entrava lá, eu comprava alguma coisa que eu nem precisava, ou seja, eu tava gastando dinheiro. No meu caso, eu tô atualmente com um código em específico relacionado a um jogo de videogame. E tô espalhando o código, porque eu tô usando a trilha sonora aqui no vídeo. Então assim, a gente nem percebe que a gente tá fazendo isso, né? Só que a gente tem que parar pra prestar atenção até que ponto isso tá fazendo bem ou isso não tá fazendo bem. Se estiver te fazendo bem, tipo, ai, super gosto, eu quero continuar consumindo coisas da Disney. Maravilha. Ai, Carol, super amo assistir Netflix. Maravilha. E não é que eu não assisto mais Netflix não, tá? Eu assisto, mas eu assisto com a consciência de que o código tá lá. Aí, quando eu vou dormir, eu faço a visualização dos números e eu quebro. Entendeu como funciona? Eu quebro, no dia seguinte, eu volto à minha vida normal. E pra que serve tudo isso? Isso daí tem algum intuito maligno, algum intuito conspiracional? Não, gente, pelo contrário. Isso serve com o propósito do planeta Terra. O propósito de acumulação de capital ou o propósito de capitalismo que existe dentro do planeta Terra. Então, querendo ou não, a gente está trabalhando para sustentar esses códigos, entendeu? Quando você, igual eu lá comprando as coisas da Disney, quando você tá com um negócio instaurado em você, você tá trabalhando para sustentar e para manter aquela roda girando. Tá satisfeito com isso? Quer manter a roda girando? Maravilha! Amém, Happy Day, continua. Não estou aqui para falar para você faça isso ou não faça aquilo. Não, pelo contrário. Estou aqui para pontuar. Quais são os sintomas das pessoas que estão, vou colocar como infectados, tá bom? Infectados pelo código. Os sintomas geralmente são depressão, ansiedade, insônia e pensamentos confusos na cabeça. Então sabe aquela pessoa que não consegue se organizar, que tem pensamentos confusos o dia inteiro, que a cabeça não silencia? E por que a gente tá assim? Porque a gente tá o tempo todo recebendo informação, tá? Um homem do século 20, por exemplo, um humano do século 20, ele não recebia nem 10% da quantidade de informação que a gente recebe todos os dias em uma vida inteira. A gente recebe todos os dias tanta informação e que o nosso cérebro precisa processar toda essa informação que está sendo recebida. É exatamente por isso que o teu pensamento está acelerado, que você está ansioso, que você está vivendo no futuro e tudo. Porque eu acabei de concluir um mestrado em neurociência. E esse assunto é a minha tese de mestrado. Redes sociais, códigos, a química do cérebro, as áreas afetadas no cérebro por essas coisas. Então eu tô falando com muita propriedade no assunto e principalmente sou ex-depressiva, ex-viciada em Rivotril. Passei, 10 anos da minha vida tomando Rivotril porque eu tinha crises de pânico sempre e faz 4 anos que eu não tomo absolutamente nada. Só uma melatoninazinha para dormir de vez em quando e um chá de camomila. Tá bom pra você? E sabe quando você vai deitar na cama e aí os seus pensamentos ficam todos confusos, todos emaranhados e você fala, ai caramba, eu não consigo dormir porque minha cabeça não desliga? Aí está a sua resposta, é o código. Eu passei o código numérico para as pessoas nesse vídeo que tá aqui no card, expliquei como usar e aí as pessoas vieram relatar posteriormente que elas sentiram uma diferença bizarra com a utilização do código. E eu vou falar pra vocês que o negócio vai funcionar tanto, mas tanto, que você não vai acreditar. Você vai falar, não, isso aí é bruxaria de Carol Capel. Eu sou um pouco bruxa, eu faço as minhas mandingas, mas não é bruxaria. Isso não é feitiçaria, é tecnologia. As pessoas vieram relatar que realmente funcionou, que estão se sentindo mais tranquilas, que dormiram profundamente, que tiveram sonhos vívidos, que a cabeça parou de fazer burburinhos, que a cabeça parou de divagar. Então, tô muito feliz que funcionou. Se você voltar no passado do meu canal e assistir ao vídeo dos Greys,
você vai ver que eu passei uma sequência numérica diferente. Por quê? Porque essas sequências numéricas são genéricas. De tempos em tempos, elas caem, de tempos em tempos elas param de funcionar, porque se eu tenho muita gente sintonizando na mesma frequência, uma hora ela para de funcionar. Então, essa sequência que eu vou passar para vocês aqui é a mesma de 2 semanas atrás, porque ainda não fez muito tempo, e você pode utilizar ela até determinado ponto. A partir de um momento, isso aí vai cair, vai parar de funcionar, principalmente porque eu tô passando isso para, sei lá, 200 mil pessoas que assistem meus vídeos todos os dias aqui no canal. Então, a probabilidade dela cair muito rápido é muito grande e não funcionar mais. Quando essa frequência cair e você sentir que não tá funcionando, de repente eu pego uma nova e faço um vídeo novo. Carol, de onde você pega essas frequências? Primeiro, são similares aos códigos de Grabovoi, que eu já vou explicar. Mas esses códigos, eles não vêm daqui não, tá? Eles vêm de outro lugar, eles vêm da seita. Quando eu falo a seita, as pessoas pensam que eu tô falando sério. Gente, é brincadeira, tá? Não existe nenhuma seita, é porque uma pessoa perguntou assim algum tempo atrás: nossa, a Carol tá sempre de roupa preta nos vídeos, você faz parte de alguma seita? Eu achei aquilo muito engraçado e eu utilizo isso como meme. Então, eu tô explicando aí pras pessoas, caso você não saiba. Gente, eu utilizo roupas pretas pra gravar vídeo, primeiro, porque eu acho que fica bom na câmera. Segundo, porque eu acho que contrasta com o meu rosto na luz. Terceiro, porque eu acho que emagrece. E quarto, porque eu tenho muita roupa preta. Tá explicado agora? Em todo caso, esses códigos, eles não são daqui, tá? Eles vêm de níveis acima, de dimensões acima e são passados de hierarquia para hierarquia até chegar em mim. São passados por projeções astrais de mentores espirituais que não são meus, mas que uma hora chegam em mim por osmose. Você pode chamar a seita, se você quiser. A seita que dói menos, né? Quem é Grabovoi? O que são códigos de Grabovoi? E por que esse assunto é relevante dentro desse vídeo aqui? Bom, Grigori Grabovoi foi um físico e matemático russo que descobriu a vibração que existe por trás de cada número e desenvolveu códigos. No caso do Grigori Grabovoi, ele chamava esses códigos de cura. As sequências desenvolvidas por Grabovoi, elas têm o poder de alinhar as vibrações, permitindo que a gente entre na frequência que a gente quer, na frequência desejada. Então, quando você ativa esses números, você pode se alinhar com a energia e com a vibração desse número. Então, é a mesma coisa que acontece com os códigos que a gente considera maléfico, tá? Porém, a gente desativa e ativa ao contrário. Uma empresa não usa um determinado código para despertar desejo, para despertar determinadas reações e determinados comportamentos no seu cliente em potencial? É a mesma coisa. De acordo com o Grabovoi, você pode reprogramar o teu sistema para você ir em direção a determinado caminho e ir em direção àquilo que você quer. Carol, você acredita nos códigos de Grabovoi? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque ele tem código até para emagrecer. Então assim, eu acho que não adianta nada você ficar repetindo o código e comendo comida gordurosa, não fazendo exercício, entendeu? Uma coisa que é incompatível com a realidade. Eu acho que o código ele pode te ajudar a estabilizar a tua frequência para que você prefira comer alimentos mais saudáveis, para que você tenha mais energia para fazer exercícios. Eu acho que é assim que funciona. Então não vá pensando que você vai ficar repetindo o número igual um doido na sua casa, que você vai ter dinheiro, que você... Não. Se você ficar repetindo o código em casa sem trabalhar, em 2, 3 meses você tá falido, né? Então vamos assim, pelo menos tentar ser racionais nessa história. Eu não acredito 100% no código. Eu acho que você pode utilizar o código para de repente desbloquear alguma coisa que tá acontecendo ali com você, alguma coisa que tá por trás que você não tá vendo. E aí, então, você começa a fazer também, né? Aí vem o outro lado também. Vai ter pessoa que vai falar assim pra mim: ah, mas se eu começar a me alimentar bem e começar a fazer exercício, eu não vou precisar de código porcaria nenhuma. Concordo plenamente, não vai precisar. Mas para as pessoas que precisam, gente, isso daqui é questão de fé. Para as pessoas que precisam de uma força a mais, de uma mão, de uma questão que você realmente, eu preciso disso aqui para eu acreditar. Se eu não acreditar, eu não vou para frente. Os códigos de Grabovoi podem te ajudar então nesse quesito, ou seja,
para quem precisa de uma força a mais, para quem não tá conseguindo de uma maneira autônoma. O que eu vou falar para vocês, eu já falei isso em outros vídeos, não sei se foi no curso de inglês, enfim, já falei em outros vídeos. Não é você que controla o teu cérebro, é o teu cérebro e as reações químicas e as emoções que te controlam. Então, não vá pensando que você tem 100% de autonomia nas suas tarefas, que você não tem. Seus comportamentos, tudo, são uma reação daquilo que está acontecendo aqui dentro. Então, se você está realmente fora, né, de sintonia, você vai, obviamente, no seu corpo ter uma reação a tudo isso. Eu costumo falar que não existe corpo doente com cérebro saudável, tá? E com isso eu não tô falando das suas conexões, da tua parte química, não. Eu tô falando de você, pessoa que tá centrada, que consegue pensar, que tem pensamentos limpos, que tem, enfim, né? Eu tô falando de equilíbrio, tá? Se a pessoa tá equilibrada, se a pessoa não tá com nenhum problema, se não tá acontecendo nada de ruim na vida dessa pessoa, o corpo tá saudável. Agora, o contrário também é verdadeiro. E eu tenho vários exemplos para passar para vocês sobre isso, sobre essa desconexão entre cérebro e corpo. A medicina atual, a medicina do planeta Terra, ela ainda não enxerga essa relação que existe entre a psique, as emoções e os órgãos, tá? Enxerga como coisas apartadas. Mas, de acordo com a minha filosofia de vida e com aquilo que eu pesquiso e estudo, tudo está conectado. Não é à toa que veio tudo dentro de um corpo só. Senão vinha um cérebro fora e um corpinho autônomo que era controlado por controle remoto, né? Você tem que entender que uma reação que acontece dentro do teu cérebro, ela não fica no teu cérebro, ela não para aqui no pescoço. Ela vai para o corpo inteiro. Então, traumas, choques, situações desagradáveis são espalhadas por toda a tua corrente sanguínea e todos os teus órgãos sentem isso. Alguns com mais intensidade e dependendo do problema, o problema vai para determinados órgãos. Tem uma entrevista aqui no canal com um profissional de reprogramação biológica e ele explica tudo isso que eu tô falando com muitos detalhes. Eu sou estudante de reprogramação biológica, mais especificamente da medicina germânica, da constelação sistêmica e de muitas outras coisas que eu estudo, o Theta Healing também tá no meio. Então, eu entendo essa integração que existe entre cérebro e corpo. Mas o que você tem que entender dos códigos de Grabovoi é que não existe milagre, tá? Você pode desbloquear teu sistema, sim, mas você vai ter que se ajudar também, né? Então, no final desse vídeo, eu vou deixar aparecendo nas telas os códigos mais famosos de Grabovoi. Então, tem para emagrecimento, tem para dinheiro e tal. E aí você anota. Se você achar que isso é para você, faça. Mas lembre-se, tá? Você tem a tua parte nessa história toda também. E vou deixar agora, vou passar para vocês agora, aquele código genérico. Por quê, gente? Porque eu acho, pessoalmente, tá? Isso aqui é uma coisa que eu tô falando aqui para nós. Que não adianta nada você querer arrumar uma cama, por exemplo, se o resto do quarto tá bagunçado. Eu acho que você tem que arrumar tudo primeiro para depois você pensar em arrumar a cama, porque senão vai ficar só a cama arrumada e o quarto bagunçado, não sei. Eu sou meio a louca da limpeza, para mim tem que estar tudo limpo. Então limpa primeiro, aí depois começa a usar os códigos de Grabovoi. Então como é que você vai fazer essa limpeza? Todos os dias, antes de dormir, você vai fechar seus olhinhos e você vai imaginar na tua tela mental, ou seja, na tua testa, que agora vocês viram o jeito que eu coloquei Botox? Ó, eu coloquei ontem, ainda não tá assim, aparecendo o resultado, meninas. Mas aí pra quem se incomodava com a minha testa franzida, resolvido o problema está. Você vai imaginar aqui, ó, na sua tela mental, a sequência numérica 384 136. Você não pode nem falar 384 mil, não pode, tá? É um número de cada vez. No 6, você não pode falar meia, então é 384 136, não 136. Imagina ali a frequência. Imaginou? Beleza. Dorme no dia seguinte, perceba-se. Veja se você dormiu mais rápido, veja se os pensamentos compulsivos pararam e vem me contar, porque olha, foi assim uma enxurrada de comentários. Aí, na noite seguinte, continua. Na noite seguinte, continua. Eu recomendaria, se você nunca fez, fazer por uma semana, 14 dias. Aí bota ali um celularzinho pra te avisar, pra você fazer, pra você não esquecer. Mas eu acho que não precisa não, tá? No terceiro dia, no máximo, você já vai estar tendo resultado. E aí, quais são os resultados? Primeiro, cabeça limpa. Sabe aquele monte de pensamento obsessivo, vai ter que fazer isso, tem que fazer... Não vai ter. Vai ser uma mente mais organizada. Segundo,
Antes de dormir, quem tem insônia sabe que a cabeça fica enlouquecida, né? Nossa, uma coisa assim que a pessoa não para de pensar. Eu sei porque eu já tive. Então, você vai ver que vai ser tipo um tela azul do Windows. Nossa, que estranho, você vai se sentir até estranho, tá? Ansiedade muito diminuída, vai diminuir bastante. Todo mundo sabe que ansiedade e depressão andam lado a lado. Então, com pensamentos mais organizados, você talvez vá conseguir se organizar melhor na vida. Mas, gente, por favor, tá? Quem estiver tomando remédio, quem estiver fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com, sei lá, com Jesus Cristo, continua, tá bom? Continua e usa isso como um aliado. E não é pra largar tudo e simplesmente fazer o código. Não é assim que funciona, tá bom? Não foi nem assim comigo quando eu larguei Rivotril. Não vai ser assim com você. Então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da explicação aqui do vídeo, dos códigos. Vou deixar esse vídeo em evidência aqui no canal porque as pessoas nunca encontram isso na sua cara. Não encontra porque tá com preguiça de procurar também, né? Se assistisse todos, não tava perdido. Só isso que eu tenho a dizer. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!